Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos ótimos. Eu me chamo Gisele Meirelles Lemos e eu tenho um convite especial para você. Eu quero que você venha junto comigo para hoje falarmos a respeito de um dos capítulos da patologia geral, que é o capítulo de adaptações celulares. Vamos abordar os tipos possíveis de adaptações celulares, que são resultantes de estímulos que são imprimidos sobre as células, fazendo com que elas adquiram um novo nível de funcionamento e, portanto, uma nova morfologia, porém dentro de aspectos de normalidade. As adaptações, elas são condições em que as células adquirem uma capacidade de sobreviver em meio a uma modificação do seu microambiente, seja no que diz respeito à quantidade de nutrientes ou à demanda funcional, que as levam a ter que conviver se adaptando para justamente não sofrerem lesões. Então você é convidado para, junto comigo, irmos juntos aí trafegando por esse caminho da patologia geral e nós vamos começar agora. Olá, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos! Falaremos hoje sobre adaptações celulares. Mas antes de iniciarmos propriamente dito as abordagens sobre os tipos de adaptações a que as células podem ser submetidas, iremos abordar alguns conceitos para que a gente possa entender o funcionamento normal da célula dentro de um ambiente de condições que levam as células a manterem sua condição de forma normal e de funcionamento para suas demandas cotidianas. Bem, as células, elas são aptas a sofrerem divisão celular. As células somáticas, elas crescem por meio da divisão celular por um mecanismo denominado de mitose. Pela mitose, as células somáticas, elas aumentam o número da sua população e esse aumento populacional, ele é denominado de crescimento celular. Então, à medida que o óvulo se une ao espermatozoide e dá origem ao ovo ou zigoto, nós temos agora uma célula somática que, por meio de sucessivas divisões mitóticas, irão aumentando o número de células do organismo. Então, esse aumento no número de células, nós denominamos de crescimento celular. Esse crescimento celular, ele vai se processar de maneira muito intensa durante a embriogênese e ao longo do crescimento do indivíduo, até que chega um momento que ocorre uma estabilidade no organismo, embora alguns tecidos do organismo eles mantenham a capacidade de divisão celular, porque são tecidos que têm essa capacidade de renovação constante. Entretanto, os eventos que levam a um órgão aumentar o número de células ou a um tecido aumentar o número de células até uma quantidade considerada esperada para a sua demanda funcional, nós denominamos essa taxa de divisão celular, essa taxa de aumento no número de novas células de crescimento celular. Além da divisão celular, as células podem passar por um fenômeno que nós chamamos de diferenciação celular. Esse fenômeno de diferenciação celular é aquele que leva uma célula tronco, ou seja, uma célula indiferenciada, a se tornar uma célula apta a realizar uma função com grande eficiência, ou seja, uma célula especializada. A célula diferenciada ou especializada é aquela que adquiriu uma morfologia específica e que a torna apta a desempenhar uma função com grande eficiência. Então, as células elas adquirem uma morfologia que estão diretamente relacionadas com a função a qual elas vão realizar. Então, haja visto, por exemplo, o fato das células nervosas. Elas são células que trabalham conduzindo informação em longas distâncias. Então, são células que adquirem, na sua morfologia, prolongamentos. Prolongamentos esses que podem fazer com que a informação nervosa ela seja transmitida em longas distâncias, como é a função atribuída a esse tipo celular. Fato este que não ocorre, por exemplo, com uma célula adiposa do organismo, que é uma célula apta a armazenar triglicerídeos, que é um tipo de gordura que nós armazenamos como forma de recurso energético. Então, as células adiposas, elas não adquirem longos prolongamentos, mas são células mais arredondadas
e elas adquirem uma forma que as tornam capacitadas a fazer um bom armazenamento da gordura no seu interior. Então, é importante que a gente tenha em mente que a morfologia celular ela está intrinsecamente voltada para melhorar o desempenho ou a função que a célula vai realizar, de forma que as células especializadas ou células diferenciadas são aquelas que adquirem uma morfologia específica para realizarem uma função com grande eficiência. Então, esses dois termos eles serão importantes porque nós iremos abordar modificações as quais irão impactar tanto no crescimento celular quanto na divisão celular. Ou seja, nós iremos ter eventos adaptativos em que nós iremos observar um aumento do número de células num determinado tecido. Então, este aumento do número de células nós denominamos de crescimento celular. E outras adaptações, elas irão se refletir em modificações das características de divisão, de especialização das células nesses tecidos. Então, nós vamos necessitar desses conceitos prévios para que a gente possa entender como os mecanismos de adaptação levam os tecidos a uma nova característica morfológica, porém dentro de limites de normalidade, para se adaptar a alguma modificação imprimida, algum estímulo que é imprimido no meio ou no microambiente que a célula convive. Bem, como eu havia abordado previamente, os tecidos, eles podem sofrer eventos de multiplicação celular que leva a um evento denominado de crescimento celular. Então, o crescimento celular é o aumento de células que determinado tecido sofre em um determinado período de tempo. E depois abordei com vocês o fato de que alguns tecidos, mesmo após o organismo já ter adquirido o seu tamanho de adulto, eles continuam tendo taxas de divisão celular em que essas células novas elas servem para renovar outras células que serão descartadas, porque algumas células elas têm tempo de vida curto, enquanto que outras células são permanentes, têm tempo de vida longo. Então, dentro deste espectro de possibilidades, nós temos que encaixar os diversos tipos celulares dentro do ciclo celular. Então, o ciclo celular é um ciclo em que as células elas passam por período de divisão e por período de interdivisional. Esse período interdivisional é a intérfase. Então, nesse período interdivisional, as células estão se preparando para se dividir. Elas estão aumentando o seu volume celular, elas estão dobrando o seu material genético, para então elas entrarem em novo processo de divisão celular, que é o período da mitose. Dentro desse aspecto, e considerando que nós temos células que vão estar renovando tecidos ao longo de toda a vida do indivíduo, bem como nós temos células que não vão mais se renovar depois que elas se tornam especializadas, então nós temos aí 3 tipos possíveis de comportamento das células quanto ao aspecto da sua divisão celular. Então, as células consideradas lábeis são aquelas células que estão habitando, populando tecidos que se renovam constantemente, se renovam com frequência. Por exemplo, o epitélio que forma várias estruturas do corpo, que reveste, por exemplo, todo o nosso organismo, formando a camada mais externa da pele ou então das mucosas. Então, o epitélio ele é constituído por um tipo de tecido cujas células elas se renovam constantemente por divisão celular daquelas células que estão localizadas na sua camada basal e por descamação daquelas células que estão localizadas na sua camada mais superficial. Então, dentro desse contexto, essas células que formam ou que estão presentes em tecidos que se renovam constantemente, elas são células ditas lábeis, porque elas estão constantemente girando este processo, elas estão convivendo dentro do ciclo celular e dentro desse ciclo celular, elas estão passando pela fase de intérfase, onde elas estão aumentando o seu volume e duplicando o seu material genético e posteriormente entrando no período do ciclo, que é o período divisional. Então, para as células que estão presentes em tecidos que se renovam constantemente,
o período da intérfase geralmente ele é mais curto, embora a intérfase seja o período mais longo do ciclo de vida celular. Na sequência, nós temos os tipos de células considerados estáveis. As células estáveis, elas compõem aqueles tecidos que, uma vez adquirida a sua característica de especialização, as células elas não se mantêm renovando esses tecidos, porque não são células de vida curta, né? Geralmente são células de maior duração. Entretanto, são células que são capazes de repor possíveis danos que ocorram no tecido ou que são capacitadas a responder a estímulos que sejam imprimidos sobre esse tecido, sejam estímulos hormonais, né, ou mesmo estímulos de aumento de metabolismo. E esses tecidos eles são formados por células que, em uma condição que pode se dar esporadicamente, podem responder a esses estímulos, iniciando eventos de divisão celular. Então, essas células, elas permanecem no ciclo celular, elas estão ciclando, entretanto, elas estão muito tempo da vida delas na intérfase, ou seja, no período não divisional. Se houver uma demanda do organismo, uma necessidade do organismo para que essas células elas aumentem em número naquele período de tempo para realizar uma função atrelada àquele período de tempo, essas células voltam para elas continuam no ciclo celular, entrando na fase de divisão celular. E nós temos, por fim, os tipos celulares que adquirem um nível de especialização tão grande que elas perdem a capacidade de se dividir. E aí, ainda que haja sobre esse tecido um dano ou um estímulo que lesione, né, que destrua as células especializadas, as outras células especializadas do tecido, elas não estão aptas a novamente entrarem no processo de divisão celular. Então, depois que elas se dividiram e depois que elas se especializaram, elas abandonam definitivamente o ciclo celular e elas não estão mais aptas a sofrerem eventos de mitose. Essas células, que são as células terminais diferenciadas ou células permanentes, elas são aquelas como as células nervosas, os neurônios e mesmo as células musculares estriadas, né, como as células musculares estriadas esqueléticas, que por si não conseguem sofrer mitose. Então, a célula estriada esquelética, ela é uma célula que não está apta a sofrer mitose. Ainda que nós possamos ver aumento do número de células no músculo estriado, mas este aumento do número de células, ele não decorre de mitose de células especializadas sofrendo divisão celular. E também do músculo cardíaco. Esse, então, com capacidade ainda mais restrita de reparação de danos que venham a sofrer na sua estrutura. Então, do ponto de vista da replicação, nós podemos ter no organismo 3 comportamentos que são esperados para os tipos celulares. Nós temos aquelas células que habitam tecidos que se renovam com mais frequência ou que são células que têm tempo de vida curto, como, por exemplo, neutrófilos, né, que constituem glóbulos brancos da nossa primeira linhagem de defesa do organismo. Então, essas células, elas têm vida curta e a medula óssea estão constantemente trabalhando para repor essas células, assim como os glóbulos vermelhos, que duram em média 120 dias de vida. Então, essas células também são repostas intensamente pela medula óssea. Então, essas células são células que são consideradas lábeis e são capazes de serem substituídas com grande facilidade, porque o período de intérfase delas é curto e elas estão frequentemente entrando em eventos de divisão celular. E aqueles tecidos que são formados por células mais estáveis, que normalmente não se dividem, como, por exemplo, é o tecido conjuntivo, né? Os fibroblastos, por exemplo, do tecido conjuntivo, representam um bom exemplo de células estáveis, porque são células que, quando se tornam especializadas, elas não estão constantemente gerando novos fibroblastos. O que ocorre é que, se o organismo ele sofrer uma lesão em uma determinada região e essa lesão atingir o tecido conjuntivo, essas células elas serão recrutadas, né, as células que estão ali adjacentes, elas serão recrutadas por estímulos químicos que serão liberados da área pós-lesão, induzindo essas células a entrarem em divisão celular. Então, elas permanecem um longo período de tempo
na intérfase, entretanto, elas podem sofrer eventos de divisão celular. E aquelas células terminais diferenciadas são aquelas que adquiriram um nível máximo de especialização e não se pode esperar delas mais eventos de mitose, ou seja, um neurônio, a maioria dos neurônios, eles não sofrem, né, divisão do seu núcleo, gerando 2 outros neurônios filhos. Por quê? Porque são células que, uma vez sofrendo lesões irreversíveis, as funções atribuídas a esses neurônios perdidos não poderão ser repostos por neurônios vizinhos que, mesmo se estimulados por quaisquer estímulos químicos, não poderão vir a suprir a falta daqueles, e aí o organismo preenche aquele espaço ali que foi danificado por outros tipos celulares que não aquelas células que são as células terminais diferenciadas. Aqui na sequência, e continuando com os conceitos que serão importantes para que a gente consiga compreender as adaptações celulares, falaremos a respeito de como o organismo como um todo, ele vai aumentando o número de células, vai havendo um crescimento dos tecidos. Então, existe uma regulação, certo? E essa regulação, ela ocorre da seguinte forma: o organismo, ele cresce por um equilíbrio ou por um balanço que se estabelece entre o número de células novas que surge por mitose e o número de células que vai deixar de existir por apoptose. Então, o nosso organismo, durante as fases iniciais do seu crescimento, ele ganha muito mais células do que perde células por apoptose. Entretanto, mesmo o organismo no seu processo de embriogênese, ele sofre eventos de morte celular programada. Inclusive, a morte celular programada, ela é fundamental para que órgãos se formem da forma como eles se estabelecem. Então, por exemplo, por meio de morte celular programada, nós temos a formação dos ductos de glândulas, nós temos a separação dos dedos da mão. Então, muitos eventos de morte celular são importantes para que estruturas se estabeleçam da forma como elas se estabelecem. Porém, nós vamos observar que a taxa de mitose, o aumento do número de células, ele vai ser disparadamente maior do que o número de células que vão deixar de existir por morte celular fisiológica, que é a apoptose. Chega um determinado momento que o corpo ele entra em um equilíbrio porque ele já cresceu o suficiente para atingir a fase adulta. E isso vai fazer com que as células novas que surjam por mitose, elas sejam balanceadas por aquelas que deixam de existir por apoptose. Então, nós estamos sempre falando de eventos fisiológicos. A mitose é um evento fisiológico que vai ser esperado aí para vários tecidos, principalmente para aqueles tecidos que são compostos por células lábeas e estáveis, e falando também de apoptoses fisiológicas, que vão ocorrer com aquelas células que têm tempo de vida curto e que se renovam constantemente. E quando o organismo entra em processo de envelhecimento, de senescência, nós vamos observar um aumento de perdas em relação ao de reposição. Então, nós vamos ver um crescimento da taxa de morte celular em detrimento de um não aumento significativo correspondente do número de novas células que surgem por mitose. Dessa forma, o organismo ele vai adquirindo as suas características ao longo de toda a sua fase, que aí é estabelecida justamente pela regulação entre esses 2 tipos de evento que impactam no número final de células. As células novas que vão surgir por divisão, por mitose, e as células que vão deixar de existir por apoptose. Abordados os aspectos básicos que impactam no funcionamento normal das células dentro dos diversos tipos de tecidos com suas características peculiares, nós vamos entender como alterações nos sistemas regulatórios podem impactar nos mecanismos de crescimento celular e também de diferenciação celular. As células, elas vivem dentro de um microambiente que é limitado sob o aspecto de vista nutricional, de oxigenação, além do fato de que as células elas estão restritas sob a ótica do comando que elas obedecem. Então, as células elas não têm autonomia de diferenciação, não têm autonomia de divisão celular e elas necessitam de sinalizações para que estes eventos ocorram.
Então, dentro de um contexto geral, as células estão bem limitadas sob o aspecto de vista de espaço, de nutrientes, de oxigenação e de sinalização. Mesmo assim, as células elas podem suportar determinadas condições de estresse que impactam em aumento de atividade funcional, né, aumento de demanda, ou seja, nós podemos imprimir mais trabalho para uma célula, sem, no entanto, ultrapassar o limiar da célula de conseguir realizar aquela atividade, sem, no entanto, entrar em uma condição lesiva. Ou então nós podemos oferecer estímulos nocivos a uma determinada célula, mas esse estímulo nocivo ele é de uma ordem muito baixa, que não é suficiente para produzir um dano diretamente sobre a célula, mas é um estímulo nocivo que faz com que a célula ali, mesmo aumentando a sua taxa de trabalho, mesmo alterando um pouco sua rotina de funcionamento, ela consegue condições para viver essa nova realidade que foi aí imprimida sobre o seu microambiente. Então, essas condições de estímulos nocivos, de estresse de pequena monta, podem fazer com que as células adquiram um novo nível de funcionamento. Então, elas podem ou aumentar o seu volume, ou diminuir o seu volume, ou aumentar o número de células dentro de uma pequena proporção, de forma que esse conjunto de células consiga responder aos novos estímulos que são aí imprimidos sobre esse tecido. Então, essa condição, ela é chamada de adaptação. Então, a adaptação celular, ela se processa à medida que a célula recebe um determinado estresse ou recebe um estímulo patológico de baixa monta, que faz com que ela tenha que alterar um pouco o seu nível de funcionamento, que pode ser para mais ou para menos, gerando alguma modificação fisiológica que faz com que ela se torne ou aumentada de volume ou diminuída de volume, entretanto, com componentes internos todos com aspecto de normalidade, impactando basicamente na sua taxa de atividade. Entretanto, existem outros estímulos que são estímulos mais agressivos, que são estímulos mais intensos. Esses estímulos, quando eles ultrapassam o limiar adaptativo da célula ou quando eles são imprimidos em um período muito curto de tempo, que não permite com que as células consigam adquirir as condições de adaptação, nós estamos aí imprimindo sobre a célula uma condição danosa. Então, a célula entra em uma condição de lesão. Então, as lesões celulares, elas são resultantes de estímulos lesivos sobre as células, nas quais a célula vai apresentar alguma avaria de algum componente seu, de forma que ela tem agora, na sua estrutura, condições de alteração, condições essas que vão impactar de alguma forma na função que a célula realiza e também em algum dos seus componentes. Então, essa condição lesiva, ela pode ser uma condição lesiva que, no entanto, não chega necessariamente a produzir uma destruição de grande proporção na célula, ou então esse estímulo lesivo ele pode ser tão intenso que imprima uma condição tão drástica sobre o funcionamento ou sobre a estrutura celular que a célula não consegue mais recuperar-se dessa lesão sofrida e ela evolui para eventos de morte celular. Então, os eventos lesivos, eles podem ser reversíveis à medida que, quando ele é retirado, a célula consegue restabelecer a sua condição de normalidade. Entretanto, existem outros estímulos muito intensos e que fazem com que as modificações morfológicas sejam tão intensas que a célula não consiga mais recuperar a sua estrutura anterior e aí ela entra em eventos de morte celular. Tá? Então, uma célula normal, em sua condição de equilíbrio dinâmico, em que esse equilíbrio dinâmico nós chamamos de homeostasia. Então, a homeostasia é a condição de equilíbrio, né? Em que as células estão ali dentro do seu microambiente, se dividindo na taxa esperada para ela, adquirindo os nutrientes que ela precisa para a sua sobrevivência e para realizar suas funções. Então, esta célula que está ali realizando as funções conforme o esperado para ela, ela está dentro de uma condição de homeostasia. Uma célula em homeostasia, ela pode receber um estímulo, que é um estresse,
ou um estímulo patológico, levando ela a um novo limiar de atividade funcional que ainda está dentro de limites de normalidade. Então, este novo limiar nós chamamos de adaptação. Ou então a célula pode receber um estímulo mais intenso do que aquele que ela consegue se adaptar, e aí ela entra em eventos danosos, tanto para a sua forma quanto para a sua função, eventos esses que podem ser de tão grave monta que leva a célula a eventos de destruição, que são os eventos de morte celular. E nós temos uma terceira condição, que é a condição em que a célula que estava em condição de homeostasia recebeu um estímulo, conseguiu se adaptar a esse estímulo, trabalhando agora em um novo nível para se manter íntegra dentro dessa nova modalidade de funcionamento que ela necessitou se adaptar, e esse estímulo ele aumenta sobre esta célula que já estava adaptada. Então, as células adaptadas, elas já estão dentro de um limite de funcionamento. Se elas recebem mais estímulo, ou se um estímulo ele persiste de forma que a célula não consiga atingir novos níveis de adaptação, a célula adaptada evolui para a condição lesiva, a condição de lesão celular. Então, a condição de lesão celular, ela é muito fácil de ser adquirida por uma célula adaptada, haja visto que a célula adaptada já envidou esforços para que ela conseguisse sobreviver sem danos dentro de estímulos que foram imprimidos sobre elas. Então, dentro deste contexto, nós vamos estudar esta parte da patologia que lida com as adaptações celulares, ou seja, as modificações morfológicas e funcionais que as células elas estão susceptíveis a serem induzidas a se posicionarem para que elas não sofram lesão celular, ou seja, elas estão aí passando por determinados estímulos que não chegam a lesionar elas, mas que levam elas a um novo nível de funcionamento que altera ou o seu número ou a sua forma e que faz com que a célula se adapte às novas condições do seu microambiente. Então, a nossa abordagem, ela vai observar aquelas alterações que impactam na modificação do volume das células, também aquelas alterações que impactam na taxa de divisão celular, ou seja, no crescimento celular, ou aquelas alterações que impactam na taxa de diferenciação celular, e vamos dar aí um pequeno enfoque em condições que afetam ao mesmo tempo o crescimento e a diferenciação celular. Lembrando que muitas dessas alterações que impactam as duas coisas ao mesmo tempo, que é a diferenciação e o crescimento celular, elas muitas vezes geram condições nas células que são lesivas e que evoluem para condições em que as células não conseguem mais restabelecer o seu padrão de normalidade. Então vamos começar aqui a nossa abordagem a partir das alterações do volume celular. E vamos aí abordar, portanto, o conceito da hipertrofia. A hipertrofia, ela se refere ao aumento no tamanho das células, e isso vai resultar, consequentemente, em um aumento no tamanho do órgão que a célula compõe. Assim, o órgão hipertrofiado ele não vai ter nenhuma célula nova. Então, nós não teremos divisão celular em tecidos hipertrofiados, mas teremos células aumentadas de volumes, portanto, células maiores. O aumento no tamanho das células, ele não vai ser devido a condições patológicas, por exemplo, edema, por exemplo, acúmulo de quaisquer componentes, sejam normais ou anormais. Vai ser basicamente um aumento dos constituintes normais celulares, seja eles proteínas, seja eles organelas. Então, esses componentes estruturais aumentam em quantidade, levando a célula a aumentar o seu volume e o órgão, consequentemente, também a aumentar o seu volume. É importante destacar que as condições que levam um tecido, um órgão e, por conseguinte, seus tecidos a sofrer hipertrofia são aqueles que demandam o aumento do estímulo. Então, quando os tecidos eles são capazes de se dividir, as células inicialmente aumentam o seu volume. Entretanto, se o estímulo ele persiste e continua sobrepondo a capacidade da célula que aumentou o volume, dá conta de
da demanda que ela recebeu, ela permanece ali apenas aumentada de volume. Porém, muitas vezes esse estímulo ele sobrepuja a capacidade e a célula acaba sofrendo divisão, gerando um aumento do número de células para poder conseguir dividir esse trabalho. Então, nessa condição, nós não temos mais uma hipertrofia, nós temos uma hiperplasia. Então, órgãos que não têm capacidade de sofrerem, cujas células não têm capacidade de sofrerem divisão celular, é o máximo que elas chegam para poder se adaptar a um determinado estímulo que aumentem a sua demanda funcional, é aumentar o seu volume, ou seja, sofrerem hipertrofia. Essas condições elas acontecem bastante com tecidos formados por células terminais diferenciadas. Então, esses tecidos formados por células terminais diferenciadas, onde as células, sob nenhuma condição, conseguem sofrer mitose, o máximo que elas vão chegar é aumentar o seu volume e se hipertrofiarem. Tá? Porém, se as células conseguem se dividir, ou seja, aquelas células que compõem tecidos formados por células lábeis ou estáveis, estímulos podem levar essa célula a sofrerem divisão. E isso gera, portanto, uma possibilidade de divisão de carga de trabalho. Então, esses estímulos mais intensos podem levar, além da hipertrofia nesses tecidos, à hiperplasia. Geralmente, a célula inicia o seu evento de adaptação com a hipertrofia e, se ela tem capacidade de sofrer divisão, na sequência ela sofre a hiperplasia. Tá? Então, na hipertrofia, o conteúdo de DNA dos núcleos das células hipertrofiadas, elas podem até chegar a ser maior do que o das células normais. Provavelmente porque durante o ciclo celular, elas geraram esta taxa de produção de material genético. Porém, como elas não têm capacidade de seguirem no ciclo e sofrer a mitose, elas permanecem aí como uma célula apenas, com o volume aumentado, às vezes até com material genético aumentado, mas incapaz de gerar multiplicação por mitose. No que se refere aos motivos pelos quais as células sofrem hipertrofia, nós temos aqueles fisiológicos, que são aqueles que são esperados mesmo, para os quais as células já estão voltadas, e os patológicos, que são aqueles não esperados e que acabam levando a célula a um aumento de volume. Tanto essas hipertrofias que são fisiologicamente produzidas, quanto as que são patologicamente induzidas, elas são causadas ou pelo aumento de uma demanda funcional, ou então por uma estimulação hormonal específica. No caso das células, por exemplo, musculares estriadas do coração e dos músculos esqueléticos, eles são capazes de desenvolver um grau acentuadíssimo de hipertrofia, talvez até pelo fato de eles não conseguirem se dividir, de não conseguirem sofrer hiperplasia, eles acabam conseguindo gerar um nível de hipertrofia bastante significativo se comparado aos outros tipos celulares. Então, o estímulo mais comum, por exemplo, para a hipertrofia muscular é um aumento de carga. Então, essa carga ela acaba tendo que ser dividida por uma massa maior, de componentes celulares, e aí cada fibra muscular, aumentando esses constituintes, acaba sendo poupada de um trabalho excessivo, então vai evitar, assim, de que essa célula seja lesionada. A célula muscular ela vai atingir um novo equilíbrio neste momento em que ela aumentou o seu volume e agora ela está compatível com as atividades que ela está realizando. E isso, então, permite que essa célula funcione em um nível aumentado de atividade, porém sem sofrer nenhum dano e nenhuma limitação da sua função. Tá? Então, o incrível crescimento também que nós observamos com o útero. Então, o útero, ele fisiologicamente é estimulado durante a gravidez. E ele é um bom exemplo, por exemplo, de um aumento de um órgão que é induzido por hormônios e que resulta tanto de hipertrofia, ou seja, tanto do aumento do volume das células musculares lisas, que compõem a parede desse órgão, quanto também da hiperplasia, porque no caso das células musculares lisas, elas são células estáveis, ou seja, elas podem sofrer mitose em condições específicas, ou seja, determinados hormônios podem induzir a divisão de células musculares lisas. Então, essa hipertrofia celular, ela vai ser estimulada, por exemplo, pelo estrogênio, e o estrogênio vai agir
nos receptores de estrogênio dessas células musculares lisas, e essa ação ela vai levar a um aumento de síntese de proteínas, o que vai culminar em um aumento do tamanho da célula. Então, o estrogênio ele diretamente atua para que a célula aumente sua demanda e gere novos constituintes, fazendo com que a célula fique aumentada de volume. Então, o estrogênio está diretamente relacionado com a hipertrofia do útero gravídico. Já a prolactina e o próprio estrogênio causam nos seios hipertrofia e fazem com que a mama fique aumentada, também em decorrência das necessidades gestacionais. Então, são todas condições fisiológicas. Então, esses são exemplos de hipertrofia fisiológica que são induzidas por estimulação hormonal. No que diz respeito aos mecanismos da hipertrofia, eles envolvem muitas vias de transdução de sinal, levando à indução de vários genes. Esses genes, por sua vez, vão estimular a síntese de proteínas. Então, são genes envolvidos com estimulação de produção proteica. Eu vou citar aqui alguns exemplos, como, por exemplo, aqueles que codificam fatores de transcrição, aqueles que codificam fatores de crescimento, dentre inúmeros outros, certo? Mas todos esses mecanismos que induzem a hipertrofia, eles atingem finalmente um limite, né? Além do qual o aumento do volume celular ele não é mais possível de ser continuado. E se esse estímulo que está induzindo a célula a sofrer hipertrofia persiste, aí nós vamos entrar em eventos degenerativos. Aqui no caso desse exemplo que foi colocado aí, nós temos à esquerda o útero nulíparo, que representa o útero de alguém que nunca teve uma gestação, e à direita o útero gravídico, que representa uma pessoa que o útero está em pleno estágio gestacional. Então, a gente pode comparar o tamanho desses órgãos e observar que há uma proporção bem discrepante entre ambos. Essa discrepância ela é esperada, obviamente, durante a gestação, é uma condição fisiológica, hormonalmente induzida, onde nós temos hormônios induzindo inicialmente eventos de hipertrofia, e como no caso essas células aí que estão sendo estimuladas, elas são células estáveis, ou seja, elas podem entrar em eventos de divisão celular, nós temos ao mesmo tempo combinados eventos de hipertrofia e também de hiperplasia, ou seja, o órgão com suas células aumentadas de volume e as células também aumentadas em número, que é o caso desse exemplo aí que eu trouxe de hipertrofia fisiológica induzida por estímulo hormonal. Aqui na sequência falaremos a respeito da hipotrofia, e alguns autores podem também utilizar a terminação atrofia para este mesmo evento, né? Então, trata-se de uma redução no tamanho da célula devido à perda de substância celular. Esse tipo de adaptação representa uma forma de resposta que pode também culminar em morte celular, a depender da redução do estímulo, a depender da redução de nutrientes a qual a célula for submetida. Isso pode levar a célula a passar do ponto sem retorno e ela entrar em eventos lesivos que culminem com a sua morte, tá? Então, quando nós temos que num órgão um número suficiente de células fica envolvido no evento de atrofia, o tamanho desse órgão ele vai ser comprometido, então ele vai se tornar diminuído, tá? Essa atrofia ela também pode ser fisiológica e também pode ser patológica, certo? Então, geralmente as atrofias ou as hipotrofias são patológicas, mas nós temos casos, né, nós temos exemplos de ocorrência de hipotrofia ou atrofia fisiológica, mas elas ocorrem mais comumente durante as fases iniciais do desenvolvimento embrionário, porque nós temos algumas estruturas embrionárias, poderia citar, por exemplo, a notocorda, que sofrem um processo de involução, que sofrem um processo de atrofia durante o próprio desenvolvimento fetal. O próprio exemplo que nós falamos anteriormente, aí no caso de hipertrofia, no caso do útero, né? O útero em si ele diminui de tamanho logo após o parto, e isso também representa uma forma de hipotrofia, que no caso é fisiológica. No caso, a hipotrofia ou atrofia patológica, ela vai depender da causa e ela pode ser desde localizada
até um evento generalizado. Então, nós vamos ver que principalmente condições nutricionais podem levar a uma condição mais disseminada de diminuição de volume de células em vários órgãos do corpo. Aqui na sequência, nós falaremos a respeito de algumas das causas mais comuns de hipotrofia, embora existam outras além dessas. Então, vamos começar aí citando a diminuição do suprimento sanguíneo. Então, o suprimento sanguíneo ele é responsável por trazer os nutrientes que as células vão necessitar para produzir sua energia e também o oxigênio, né, que as células utilizam também para produzir energia. Quando nós temos uma redução desse suprimento sanguíneo, as células ficam restritas de produzirem energia e são obrigadas a reduzirem o seu volume, ou seja, reduzir seus constituintes para que elas não entrem em condições lesivas. Então, algumas condições que levam a uma redução de suprimento sanguíneo, principalmente causas patológicas, são aquelas denominadas de isquemias, né? As isquemias, elas são eventos onde nós temos uma diminuição do fluxo sanguíneo para um determinado local e essa redução de fluxo sanguíneo, ela vai resultar, por exemplo, de uma doença arterial oclusiva. Então, nós vamos ter o fluxo de uma artéria obstruída e aí isso vai reduzir drasticamente o fluxo de circulação sanguínea para uma determinada região e as células que vão assim ser afetadas por essa ausência de um fluxo sanguíneo normal, elas vão entrar em eventos adaptativos de hipotrofia e isso pode, com o prolongar desse evento, evoluir para perda, inclusive não só do volume celular, como também de células, tá? Então, esse é um dos exemplos que nós podemos citar. Existem outros, por exemplo, na velhice, aí o cérebro também sofre atrofia progressiva, talvez pela aterosclerose, que vai reduzir o suprimento sanguíneo. Além disso, nós temos as hipotrofias relacionadas à diminuição da carga, né, que a gente chama de atrofia por desuso. Então, essa atrofia por desuso, ela acontece principalmente com o tecido muscular, que é um tecido que geralmente está em constante trabalho, né? Então, nós observamos de uma maneira relativamente fácil quando nós temos, por exemplo, um membro fraturado que precisa ser imobilizado. E aí, quando esse paciente ele retira o gesso, aí nós observamos o quanto houve uma redução do volume daquele membro. E isso é o resultado da diminuição da atividade daquele grupo de músculos que se adaptou a essa redução na estimulação e aí entrou em eventos hipotróficos. Tá? Nós temos também quando o paciente, por exemplo, ele precisa de repouso absoluto. O paciente teve um tipo de doença que necessitou ficar acamado. Então, se ele precisou de um repouso absoluto, nós vamos ter uma atrofia muscular que vai ser instalada de modo mais generalizado. Então, essa rápida diminuição inicial do tamanho celular, ela acaba sendo reversível assim que o indivíduo vá voltando a restabelecer as atividades físicas retomadas. Então, se nós temos, por exemplo, um tempo de desuso muito prolongado, nós vamos observar que os músculos eles vão perder não só o volume de células, como algumas fibras musculares elas também vão deixar de existir. Então, além de serem eventos hipotróficos, eles vão ser também combinados com eventos hipoplásicos, tá? Uma outra condição é a perda de inervação. A perda de inervação ela leva à hipotrofia desses órgãos que, para o seu funcionamento, estão diretamente relacionados ao comando nervoso. Então, por exemplo, o funcionamento dos músculos esqueléticos, que dependem de um comando motor. Então, esses nervos, eles quando perdem a inervação, eles sofrem uma rápida atrofia dessas fibras musculares que são inervadas, porque eles estão aí agora sem nenhuma estimulação que os levem a manterem o seu volume, fazendo com que eles diminuam e essa percepção a gente consegue observar de um modo bastante rápido. Aqui nós citamos também a condição de desnutrição ou mesmo a nutrição inadequada, né? Existe um tipo de desnutrição especificamente, aquela que é a desnutrição proteico-calórica, que ela, quando acentuada, produz uma condição denominada de marasmo.
Essa condição de marasmo, ela está associada ao uso dos músculos esqueléticos como fonte de energia, depois que outras reservas, como por exemplo o tecido adiposo, foram esgotadas. Então, as células começam com um evento de destruição estrutural. E isso vai causar uma perda de volume muscular acentuado, que é um caso, né, de hipotrofia, que é denominado de caquexia. Essa caquexia ela também é vista em pacientes que têm doenças inflamatórias crônicas e câncer. Então, no caso dessas doenças inflamatórias crônicas, existe a produção de substâncias químicas que produzem efeitos sistêmicos, levando o indivíduo também a essa destruição estrutural dos componentes, principalmente de células musculares, levando a uma redução do volume dessas células. E, além dessas condições aí, nós temos outras, como, por exemplo, a perda de estimulação endócrina, envelhecimento, que a gente chama de atrofia senil, também no caso da pressão, né? Quando nós temos compressão de um tecido por um período de tempo, isso vai reduzir o fluxo sanguíneo para essa região, também causando atrofia. Aqui no caso temos esse exemplo aí, que é o caso da hipotrofia renal. Então a gente vê na esquerda o rim no seu volume normal e na direita o rim com seu volume bastante reduzido, ou seja, com a condição de atrofia relacionado a uma condição patológica de estenose arterial. Tá? A estenose arterial é a redução da luz, né, da artéria, que vai, obviamente, comprometer o fluxo sanguíneo para essas células aí e elas vão entrar em eventos hipotróficos. Aqui na sequência vamos falar da hiperplasia. Esse termo ele significa um aumento do número de células de um órgão ou tecido, que geralmente vai resultar também no aumento do seu volume. Se a gente tiver um aumento pequeno do número de células, isso não vai ser refletido no aumento perceptível do volume do órgão. Mas geralmente os eventos hiperplásicos levam a um aumento significativo de células, o que vai aí culminar com essa percepção do aumento do volume aí do tecido ou do órgão. Então, apesar de a hiperplasia e a hipertrofia serem dois eventos distintos, nós já comentamos aí que frequentemente eles ocorrem juntos. E eles ocorrem juntos em tecidos que possuem a capacidade de sofrerem divisão celular. E eles podem ser desencadeados pelos mesmos estímulos externos. Então, a hiperplasia ela vai ocorrer se a população celular for capaz de sintetizar DNA e depois de entrar em eventos de mitose, permitindo assim que mais células surjam de modo adaptativo num órgão formado por células estáveis que sofreu uma estimulação para aumentar a sua atividade funcional, tá? Então, a hiperplasia ela pode se dar tanto de maneira fisiológica quanto de maneira patológica. Essa hiperplasia fisiológica ela vai ser dividida aí em duas condições. No caso daquelas hiperplasias induzidas por hormônios, então nesse caso nós temos um aumento da capacidade funcional de um tecido quando for necessário. Então é uma demanda esperada onde hormônios induzem determinado tecido a aumentar o número de células para satisfazer uma demanda que o organismo contava já com aquilo, né? E temos também a hiperplasia compensatória, na qual ocorre um aumento de massa tecidual após um dano ou então uma ressecção parcial. As hiperplasias patológicas, elas ocorrem em situações, por exemplo, onde nós temos uma estimulação excessiva das células alvos por hormônios ou então por fatores de crescimento. Então, quando há um desequilíbrio por parte do organismo na síntese de determinados hormônios ou de fatores de crescimento, aquelas células que são dependentes dessa síntese de hormônios para realizarem uma atividade, elas ficaram superestimuladas e isso levará elas a um aumento do número de células e essa condição ela foi estabelecida patologicamente por um desequilíbrio que está relacionado com as substâncias químicas que estão aí voltadas para a estimulação dessas células-alvo. No que diz respeito à forma como a hiperplasia se processa, ou seja, os seus mecanismos, ela geralmente é causada pela produção local de fatores de crescimento,
aumento dos receptores também de fatores de crescimento nas células envolvidas, ou a ativação de determinadas vias de sinalização intracelular. Então, fatores que estão envolvidos com a indução de divisão celular. Então, todas essas alterações elas vão levar à produção de fatores de transcrição que ativam genes celulares, incluindo quais? Os genes que codificam os fatores de crescimento, receptores para os fatores de crescimento e, obviamente, os reguladores do ciclo celular, que vão aí resultar, por fim, na proliferação celular. Aqui no nosso exemplo, nós temos aqui à esquerda a glândula tireoide, que está em seu aspecto de normalidade, e à direita a própria glândula, que está alterada anatomicamente. Essa condição aí é uma condição chamada de hiperplasia nodular da tireoide, e ela se caracteriza por um aumento nodular que se torna evidente da glândula, que transforma a sua estrutura e também pode, com o passar do tempo, transformar a função dela. No princípio, você ainda não vai ter um aumento da produção da glândula, que culminaria com o hipertireoidismo, mas depois isso vai se tornando uma realidade. Então, esse problema ele vai ser inicialmente anatômico, a glândula ela aumenta nodularmente o seu volume, e aí posteriormente nós vamos observando uma evolução que vai começar a produzir um hipertireoidismo insidioso que vai ser percebido aí no paciente, tá? E quando nós temos um grande crescimento da glândula, nós podemos observar que ela começa também a comprimir as estruturas adjacentes, produzir sintomas compressivos locais. Um outro termo também que algumas literaturas trazem é o da hipoplasia, sendo considerada aí como a diminuição da população celular de um tecido, de um órgão, então também de parte do corpo. Essas literaturas elas abordam a hipoplasia como sendo resultantes ou de eventos fisiológicos ou então de eventos patológicos. No caso das condições fisiológicas, seriam aquelas, obviamente, que estão relacionadas com diminuição do volume de células dentro de condições esperadas, né? E as patológicas, aquelas que, quando ocorrem, elas resultam de estímulos que não são esperados para determinadas células de determinados tecidos. Bem, as causas que são utilizadas para explicar a hipoplasia são aquelas em que nós temos uma diminuição do número de células de determinado tecido, porque nós temos um ritmo de renovação celular alterado. Então, nós temos células velhas deixando de existir e não sendo compensadas por células novas que deveriam dividir. Então, essas células vão fazer com que as células que não surgem acabam gerando um déficit final na quantidade de células daquele órgão especificamente, que faz com que na contagem geral o número de células se torne diminuído. Ou uma outra razão, né, essa aí principalmente por questão patológica, é o aumento na taxa de destruição de células. Então, nós temos algumas condições que fazem com que as células elas deixem de existir e isso culminam com uma não renovação das mesmas no ritmo que levaria a uma compensação e no final o balanço é negativo, fazendo com que nós tenhamos uma diminuição do número de células resultantes, portanto, de uma não compensação através do crescimento celular. Aqui na sequência, nós vamos abordar um tipo de adaptação celular resultante da alteração da diferenciação celular, que é a metaplasia. A metaplasia ela é uma alteração reversível na qual um tipo de célula que já está adulta, ela é substituída por outro tipo de célula também adulta. É importante destacar que esses tipos de células só podem ser substituídas por outras de mesma linhagem. Ou seja, se uma célula epitelial adulta ela vai ser substituída, ela vai ser substituída por um outro tipo de célula epitelial adulta. Se uma célula mesenquimal, que dá origem ao tecido conjuntivo, vai substituir uma outra célula, essa outra célula substitutiva ela também é da mesma linhagem, mesenquimal ou conjuntiva. Então,
Esse outro tipo de célula que surge, ele é um tipo de célula mais resistente a estresses que as células estejam sofrendo no local. Então, é um tipo de substituição, né, de adaptação de células que são sensíveis ao estresse, e as células que vão estar no local daquelas que foram substituídas são células capazes de sobreviver a uma adversidade que foi criada nesse ambiente. Então, uma condição de estímulo negativo surgiu no ambiente, a célula que existia até então, adulta, era bastante sensível e acabou havendo uma reprogramação para que células da mesma linhagem, porém mais resistentes, pudessem então vir a ocupar esse espaço, permitindo um desempenho, né, dentro de limites normais de função para a célula que substituiu, e quando o estímulo ele é removido, existe o restabelecimento da condição que existia anteriormente. Portanto, é uma condição reversível. A metaplasia mais comum é essa que a gente está representando aí, que é a do epitélio colunar, que é o epitélio cilíndrico ou prismático, para um tipo de epitélio escamoso, que é o que acontece nas passagens respiratórias. Então, as passagens respiratórias elas são revestidas, né, por um epitélio colunar, né, geralmente pseudoestratificado, e esse epitélio também ele é ciliado e entremeado por células caliciformes, que são células produtoras de muco. Esse epitélio aí, ele é especializado justamente para a função a que ele se destina, que é para poder filtrar o ar, né, que passa aí pelo trato respiratório. Quando nós temos uma irritação crônica, por exemplo, pessoas que fumam, né, o fumo crônico ele acaba irritando essas células que são muito sensíveis, né? Elas são células que possuem especializações na sua superfície livre, que são cílios. Então, essas células epiteliais colunares ciliadas, que são normais da traqueia e dos brônquios, elas passam a ser substituídas por outras que são mais resistentes. Essa substituição ela pode ser só em um determinado local, ela pode ser focal, ou ela pode ser uma substituição bastante extensa. E o epitélio que substitui, ele é um epitélio que é aquele encontrado, por exemplo, na pele, porém sem ser necessariamente queratinizado. Esse epitélio que vai substituir o epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado é um epitélio estratificado do tipo pavimentoso. Então, esse tipo de epitélio, ele, embora vá funcionar dentro dos seus aspectos de normalidade, mas ele vai deixar a desejar na função global que é desempenhada pelo epitélio nessa região. Primeiro porque ele não tem as células caliciformes produtoras de muco, né, responsáveis por umedecer as passagens respiratórias, ajudando a filtrar o ar, né, que é inspirado, e também não tem os cílios que fazem com que esse muco ele seja renovado, né, para poder manter a filtragem das passagens de ar, o que no longo prazo pode resultar numa chegada de partículas ao final lá do trato respiratório, aos alvéolos, produzindo eventos lesivos, eventos inflamatórios no pulmão, tá? Esses mecanismos da metaplasia, eles são resultantes de uma alteração do fenótipo, ou seja, da forma da célula, da estrutura anatômica, né, de uma célula diferenciada. Essa célula, ela não vai ser resultante de uma modificação daquela adulta por outra adulta. Na verdade, aquelas células que forem sendo renovadas, elas já vão sendo substituídas por outras novas que já surgem com a morfologia do epitélio substitutivo. Então, nós não vamos ter a célula já diferenciada se tornando um outro tipo de célula. Na verdade, essa célula diferenciada, que é a colunar, ela vai se descamar por um processo natural dos epitélios que se renovam mesmo e por uma reprogramação das células tronco que habitam os tecidos epiteliais, ali na sua camada basal. Essas células, elas sofrem, né, indução de modificação, de diferenciação, e a diferenciação dessas células tronco induzidas por sinais gerados por citocinas, fatores de crescimento e componentes da matriz, nesse ambiente que cerca a célula,
vai levar ela a dar origem a um tipo diferente de célula, morfologicamente diferente. Então, ela era colunar e agora ela passa a ser escamosa, ou seja, pavimentosa. Então, esses fatores de crescimento agindo como estímulos externos, porque eles provêm do meio, vão induzir, então, fatores de transcrição específicos que vão agora direcionar a cascata dos genes para a determinação de um fenótipo, ou seja, de uma forma diferente para as células que vão substituir aquelas que estão sendo descamadas. E aí, na maioria dos casos, a gente não sabe muito explicar como essas vias normais elas se descontrolam para causar a metaplasia, mas o que se sabe é que se trata de um evento adaptativo, de um evento reversível e de um evento sempre decorrente de um estímulo negativo que existe no determinado local que induz células, tipos específicos de tecidos a substituírem células adultas por outros tipos de células adultas da mesma linhagem, porém com características mais resistentes do que aquelas até então existentes naquele local. Aqui nessa sequência, abordaremos um tipo de alteração que agora se estabelece tanto no crescimento quanto na diferenciação celular. Trata-se de um tipo de alteração que está chegando nos limites da adaptação e com características que podem chegar de lesão celular com evolução. Então, as displasias, elas são, dentro do capítulo das adaptações celulares, são tipos, né, de modificações, tipos de alterações, cujo termo ele é empregado para denominar condições patológicas que às vezes são muito diferentes entre si, né, e por isso mesmo ele não é um termo tão claro, né. Dentro de um contexto, essa displasia ela é, portanto, uma condição adquirida, caracterizada por alterações do crescimento e da diferenciação celular, como eu já falei, e que são acompanhadas de redução ou perda de diferenciação das células afetadas. Então, nós temos um aumento do número de células e essas células novas que surgem, elas não chegam a atingir o nível de diferenciação das demais células que fazem parte desse tecido. Então, as displasias são condições que o organismo ele pode ou não manter controle sobre essas células. Uma das características de normalidade das células do nosso organismo é o fato de elas serem completamente dependentes e completamente reguladas por ordem, por controle do nosso organismo. Elas não têm autonomia de crescimento e de diferenciação. No caso das adaptações celulares, todas elas estão aí também dentro deste controle, né? São células com características de normalidade, porém com algumas modificações, seja numérica ou seja volumétrica. No caso específico aqui das displasias, nós temos uma condição limite entre uma situação em que algumas células podem ainda estar sob esse controle do organismo e algumas podem já ter atingido o limite e agora adquiriram determinados níveis de modificações que culminam com uma perda de controle do organismo sobre suas atividades. E aí elas entraram em eventos lesivos. Por isso que nós estamos dentro de uma condição que pode, em algumas condições, ser considerada como uma adaptação celular, quando as displasias ou estacionam, quando o estímulo ele é removido, e mesmo assim o organismo ainda continua tendo controle sobre essas células que surgiram, ou então elas conseguem regredir para a condição prévia ao estímulo. Então, nós estaremos aí falando de condições ainda de normalidade. Entretanto, como se trata de uma condição, como eu mencionei anteriormente, limítrofe, algumas células displásicas elas podem evoluir para um ganho de autonomia de crescimento e de diferenciação que levam elas a eventos lesivos, principalmente do seu material genético, e esses eventos lesivos do seu material genético, mutações do material genético, acabam levando a célula à evolução para uma condição de câncer. Então, essas condições, elas
evoluem de eventos inicialmente adaptativos, mas que chegaram num limite e ultrapassaram esse limite, e aí o organismo perde o controle sobre essas células, e aí essa condição não pertence mais ao capítulo das adaptações celulares, passa a pertencer ao capítulo das neoplasias, né, que são tipos de lesões ou de mutações que as células sofrem, né? A atipia mais importante nas displasias é a cariomegalia, né, que é um aumento significativo do material genético da célula, que, portanto, resulta na alteração do conteúdo do DNA. As displasias, elas são processos, como eu já mencionei anteriormente, mais complexos, onde há alteração na expressão dos genes que regulam a proliferação e a diferenciação das células de modo muito mais acentuado do que na condição anterior, como nós mencionamos, que foram as metaplasias. E como nós dissemos, as metaplasias são eventos que são reversíveis. Então, sendo removido o estímulo, é possível que haja um restabelecimento da condição prévia. No caso das displasias, isso não vai ser verdade para todas as células e para todos os tipos de displasia, razão pela qual muitas delas são consideradas como lesões pré-cancerosas. Aqui na sequência, extrapolando o campo das adaptações, estamos falando já de condições em que há alterações no crescimento e na diferenciação celular, as quais o organismo deixa de ter controle sobre as células que surgem. Esta condição, ela, portanto, não faz mais parte do capítulo das adaptações celulares, mas tratam-se também de alterações do crescimento e da diferenciação celular. Nós já vimos uma linha limite aí entre as condições adaptativas, iniciando as lesivas, que são as displasias, e aqui nós vamos falar de condições efetivamente patológicas, que são as neoplasias. Então, as neoplasias, etimologicamente, neo quer dizer novo e plasia, crescimento. Então, são lesões onde nós observamos um crescimento de células. Então, são lesões constituídas por uma proliferação celular anormal, descontrolada e autônoma, ou seja, as células ganham graças a uma modificação do seu material genético, uma mutação genética, uma autonomia de crescimento, ou seja, elas param de obedecer à sinalização do organismo para atividades que são obrigatoriamente executadas por sinalização e agora realizam essa atividade controlada por fatores exclusivamente das células, ditos, portanto, constitutivos, né? E, em geral, nós vamos ter perda ou redução de diferenciação dessas células que surgem, e isso vai ser consequente da alteração nos genes que regulam o crescimento e a diferenciação celular. Então, essa condição é uma condição patológica, onde nós temos uma modificação genética, uma mutação genética, que culmina numa capacidade que a célula ganha de se replicar e de se especializar de forma a que essas atividades não estejam em conformidade com as necessidades do organismo. Essa célula neoplásica, ela sofre, né, nos seus mecanismos regulatórios de multiplicação e adquire o que a gente chama de autonomia de crescimento e, portanto, se torna independente de estímulos fisiológicos. Então, como nós temos dois tipos de atividades que as células realizam, aquelas atividades que são estritamente dependentes do comando do organismo e aquelas atividades que são chamadas de constitutivas. Então, as células realizam atividades que fazem com que haja um controle para que ela sobreviva, né, nessas atividades constitutivas, e aquelas outras que fazem com que ela colabore para o bem-estar do organismo, que é, no caso, a divisão e a especialização celular fazem parte dessas atividades sobre as quais o organismo tem estrito controle. No caso das células neoplásicas, a atividade de proliferação ela passa a ser uma atividade constitutiva da célula, ou seja, ela passa a ter domínio sobre essas atividades. As neoplasias elas podem ser também chamadas de tumores, né? Na prática existe esse emprego do termo tumor para
neoplasias. Entretanto, o termo tumor ele acaba sendo um pouco mais abrangente, pois pode significar qualquer lesão que tenha um crescimento expansivo, né? Ou então alguma área de entumecimento localizado. E no caso, as neoplasias, elas consistem especificamente na condição de um crescimento novo de células, que é um crescimento não coordenado por sinalização do organismo, né? E as neoplasias, elas podem ser classificadas. E a classificação, ela pode se dar por critérios, mais que um critério. Então, nós temos alguns critérios para classificar as neoplasias. E esse critério que nós vamos utilizar aqui para introdução desse conceito é o tipo de classificação que se baseia no comportamento clínico dessa lesão que surge, né? A neoplasia ela é uma lesão. Então, nós vamos nos utilizar aqui deste critério, que é o critério de comportamento clínico, lembrando que mais para frente nós iremos tratar em um capítulo exclusivo das neoplasias, onde iremos conhecer em maior detalhe as características das neoplasias, sua forma de comportamento, a forma de estabelecer nomenclaturas para essas lesões e conhecer também outros critérios de classificação. Por ora, em se tratando de uma conclusão aqui do capítulo que nós estamos abordando e extrapolando apenas um pouco ele, que é o limite do capítulo de adaptações celulares, nós vamos utilizar esse critério aqui, que é o critério clínico, que classifica as neoplasias em benignas ou malignas. Então, esse é apenas um critério de classificação, certo? Mas o critério mais usado, por exemplo, para dar nome a um tumor, não é especificamente este, mas é o critério histomorfológico, né? Na qual a neoplasia ela é identificada pelo tumor, pelo tecido ou célula que está ali realizando o mecanismo de multiplicação. Aqui na sequência nós vamos fazer um breve esclarecimento de como se comportam, né, as neoplasias benignas e como se comportam as neoplasias malignas. Para falarmos a respeito das neoplasias benignas, nós vamos partir dessa fotomicrografia que ilustra uma secção de um adenoma da glândula tireoide. O adenoma da glândula tireoide é um tumor benigno da glândula tireoide. Se nós tivéssemos aí lado a lado a fotomicrografia da glândula tireoide, nós conseguiríamos ver semelhanças dos cortes histológicos, porque no caso das neoplasias benignas, elas possuem como característica uma boa diferenciação. Então, as células são bem diferenciadas e, algumas vezes, podem até ser indistinguíveis daquelas células normais que deram origem ao tumor. Então, as atipias que essas células apresentam, do ponto de vista arquitetural, são bem discretas. Então, o tumor ele vai reproduzir bem o tecido que lhe deu origem. E ele vai ter também, de acordo com características também do próprio tecido que lhe deu origem, uma taxa de divisão próxima daquela dos tecidos, que em geral são taxas de divisão baixa e, portanto, tem um baixo índice mitótico. E por isso o tumor acaba tendo um crescimento lento. Os tumores benignos, eles também têm como característica o fato de as células crescerem unidas entre si. Então, esta característica de adesão, de união entre as células, dificulta a separação delas e a invasão de outros tecidos, o que faz com que os tumores benignos eles não infiltrem os tecidos vizinhos e eles se constituem, né, à medida que crescem, uma massa geralmente esférica. E como essa massa esférica ela vai se expandindo, nós chamamos esse tipo de crescimento expansivo. E ele é capaz de provocar compressão das estruturas adjacentes e ele pode até induzir hipotrofia de estruturas adjacentes por compressão da circulação sanguínea. Então, essas são características que são adquiridas a neoplasias benignas, já que esse tipo de divisão, uma divisão que se baseia no comportamento clínico desse tipo de lesão.
Para concluir aqui essa abordagem, nós vamos falar a respeito das neoplasias malignas a partir dessa fotomicrografia aí de um melanoma. O melanoma é um tumor maligno, que também pode ser chamado de câncer. Então, as neoplasias malignas, elas podem também ser chamadas de câncer. E o melanoma é uma lesão que se estabelece a partir da mutação em melanócitos, que são as células responsáveis por produzir a melanina na pele. Então, os melanócitos, eles sofrendo mutação, eles irão iniciar um processo de crescimento descontrolado e de alteração nas suas características de diferenciação e também de atividade funcional, resultando num tumor maligno chamado de melanoma. Em relação às características clínicas dos tumores malignos, nós temos uma característica quanto à taxa de crescimento, uma característica alta. Essas células elas se dividem muito mais rapidamente, né, aumentando rapidamente a população de células. Nós temos, portanto, uma quantidade muito grande de figuras de mitoses, ou seja, células em divisão celular. Nós temos uma variação muito grande no grau de diferenciação das células que fazem parte do tumor. Nós podemos ver células bem diferenciadas, ou seja, aquelas que lembram muito a que lhe deu origem, no caso dessa aí, lembra muito o melanócito, e nós podemos ter células que perdem completamente qualquer característica de diferenciação, e aí são chamadas de células anaplásicas, são aquelas que nem chegam a se diferenciar. Tal é a ordem de multiplicação que é tão intensa. Essas células elas apresentam frequentemente atipias celulares e também elas apresentam áreas de degeneração e de necrose na massa, né? E elas se caracterizam por não possuírem uma boa adesividade entre as células dos tecidos às quais elas fazem parte. E essa falta de adesividade facilita a separação de células da massa inicial e a realização de um evento que é a infiltração. Então, as lesões elas não crescem formando massas expansivas, mas crescem formando massas infiltrativas. Nós não vamos observar uma precisão de limites, como nós observamos nas neoplasias benignas, e geralmente elas produzem um efeito local grave e sistêmico, que em muitos casos, letais, né? São lesões que estão muito associadas a recidiva, ou seja, retorno depois de um tratamento, e também que estão aí associadas às condições de metástase, que é o processo de infiltração, que é o processo de migração para outras localizações e formação de tumores secundários. Então, essas condições são condições esperadas das neoplasias malignas. Dentro desse contexto, nós vamos concluindo aqui esta abordagem prévia sobre as neoplasias, haja visto o fato de que nós iremos fazer uma abordagem em um capítulo que falaremos apenas a respeito das neoplasias. Bem, galerinha, estamos concluindo aqui o nosso capítulo de adaptações celulares. Falamos a respeito dos tipos de adaptações possíveis relacionados àquelas em que nós temos alterações relacionadas ao volume celular, alterações relacionadas ao crescimento celular, alterações relacionadas à diferenciação celular, as alterações relacionadas ao crescimento e à diferenciação celular, chegando até o campo das alterações do crescimento e da diferenciação, que extrapolam o limite das adaptações, chegando no limite das lesões celulares. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo e a gente se vê em breve em outras videoaulas da patologia geral. Fui!